Senhor, irmãos, irmãs. Todo mundo acordado? Mais ou menos. O pessoal da equipe de missões são muito meus amigos, né? Então, eles me deram o melhor horário, né, do dia para falar. Além da camisa do Corinthians, né, pastor Cláudio, que o senhor escolheu. Vocês sabem que lá na diretoria a gente sempre tentou descobrir para qual time o pastor Cláudio torce. Eu sei que o pastor Joel é São Paulino, né, assim como eu. O pastor Elias é flamenguista, ninguém é perfeito, né? O pastor Moisés torce para o Arapiraca de Alagoas, né? e o pastor Cláudio sempre foi uma dúvida. Mas hoje está claro, pastor Manuel Lino, qual é o time que o pastor Cláudio torce, é o do Corinthians aqui. Mas diz o Mateus que essa gotinha de sangue vermelha que tem aqui, ela faz toda a diferença. Se fosse uma faixa, né, vermelha, ficaria ainda melhor. Eu continuaria ouvindo o pastor Ricardo Agreste, irmãos, mais um tempo, sem nenhuma dificuldade, né, sem nenhum problema, além de estar do horário depois do almoço. Mas, vamos lá, nossa missão está aqui, quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a igreja missional na Bíblia. É sobre isso que a gente vai tratar aqui nesses momentos. Cadê o Luciano Ruela? Está aí? Já dormiu ou não? Está lá. Ele disse que ele vai ser o meu parâmetro ali. Se ele dormir, eu sei que vocês também vão dormir. Tá bom? Ele disse que os primeiros 15 minutos seriam cruciais. Imagine não haver o paraíso. É fácil se você tentar. Nem o inferno abaixo de nós e acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Imagine que não houvesse nenhum país. Não é difícil imaginar. Nenhum motivo para matar ou morrer. E nem religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Imagine não existir posses. Me pergunto se você consegue. Sem necessidade de ganância ou fome. Uma irmandade do homem. Imagine todas as pessoas compartilhando todo o mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo será como um só. Essa canção icônica de John Lennon, da década de 70, ela reflete exatamente o desejo dele por um mundo melhor. Um mundo onde não haja guerras, um mundo onde não haja mais violência, um mundo onde não haja mais brutalidade, porque é justamente essa época que ele vive, um mundo onde não haja mais opressão, um mundo mais igual, um mundo que todos possam compartilhar tudo. E ele garante que não está sozinho nesse seu ideal de mundo. Ele garante que existem outros tantos que também imaginam, assim como ele imagina. Mais do que palavras ou meras palavras, John Lennon sonha com algo visível. E para que esse sonho seu se torne algo visível, para ele isso só pode ser possível através de uma comunidade, de uma sociedade de pessoas que, assim como ele, já imaginam. Pessoas que estão dispostas a incorporar o mesmo sonho que ele também tem. E assim pegar toda a sua vida e dirigir a sua vida em prol desse sonho. Não é utopia de John Lennon. Não é imaginar que o que ele está propondo é algo impossível de se viver. Aliás, ele acerta em cheio
quando ele entende que a única maneira de concretizar esse seu sonho, esse seu desejo, é justamente através de uma comunidade que torne esse seu sonho, ou que torne essas coisas que ele imagina visíveis através de uma vida comunitária, irmãos. Agora, não é essa exatamente a proposta de Deus. Essa ideia não é uma ideia de John Lennon. Essa ideia não é uma ideia da década de 60 ou de 70. Essa ideia, esse anseio por uma comunidade onde as coisas funcionem. Uma comunidade de paz, de igualdade, uma comunidade de justiça, uma comunidade de alegria. Essa ideia é justamente a ideia de Deus, irmãos. Deus pensou exatamente assim. Tanto é que Deus decidiu escolher e formar essa comunidade. Ele resolveu pensar nessa comunidade, uma comunidade que de fato encarnasse a sua obra de cura no meio da história humana, manifestando então o conhecimento de Deus, manifestando a alegria, manifestando a retidão, manifestando a justiça e manifestando a paz em um novo mundo. Uma comunidade que fosse o prenúncio de um novo dia. Uma comunidade que fosse o prenúncio de um novo mundo. Não é exatamente isso que nós somos. Não é exatamente essa a proposta de Deus para a igreja. John Lennon e os hippies da década de 70 não conseguiram atingir o seu objetivo. E é bem verdade que muitos deles, nos anos seguintes, nos anos 80, por exemplo, deixaram de lutar por aquilo que eles mesmos tanto brigavam. Deixaram de buscar e assumir uma postura de incoerência por um mundo de paz, por um mundo de igualdade, por um mundo de alegria que eles tanto imaginavam. É exatamente essa, irmãos, a maneira de compreender e de expressar o papel e a identidade da igreja. Essa maneira de pensar a igreja, de entender a igreja, de pensar no papel da igreja, de pensar na natureza da igreja, aquilo que ela é, essa maneira de pensar, de uns anos para cá, passou a receber essa designação. A designação de missional. É a vida missional, é a igreja missional, é a proposta missional. Quando a gente fala nisso, existe um conceito que está muito ligado à proposta de igreja missional, que é o conceito de Missio Dei. A ideia de que Deus, Ele está em missão no mundo, Ele governa o mundo. A ideia de Missio Dei, a ideia da missão de Deus. A proposta de que, antes que a igreja esteja em missão, Deus já está. A ideia de que, antes que a igreja pense em alcançar as pessoas através da missão, Deus, Ele já está ativo no mundo, vivendo em missão. E a igreja? A igreja, ela participa dessa missão que não é sua, mas dessa missão que é a missão dele, a missão de Deus. Calbart foi o primeiro a trazer essa ideia, a trazer essa proposta. Um teólogo, filho da teologia liberal, mas que contribuiu grandemente para o cristianismo através dessa ideia. A ideia de que a missão, sobretudo, a missão é uma atividade de Deus. Então, talvez você já tenha ouvido essa expressão aqui. Nesse sentido, a igreja, ela não tem uma missão. É a missão que tem uma igreja. É essa a proposta. O conceito de Missio Dei, ou da missão de Deus, está intimamente ligado a tudo isso que a gente vai continuar falando aqui, sobre essa proposta de igreja missional.
Aí tem 2 outros caras que eu quero compartilhar aqui com vocês, que contribuem de maneira muito importante também para essa continuidade, né, dessa ideia, sobretudo no conceito de Missio Dei, que primeiro esse aqui, o David Bosch, ele vai dizer assim, o Karl Barth tem razão. A missão não é uma missão da igreja, a missão é uma missão de Deus. Ele tem razão nisso. Na verdade, nós participamos de uma missão que não é nossa, nós participamos da missão que é de Deus. E ele vai dizer assim, a igreja, ela reduziu o evangelho ou a salvação apenas ao aspecto da salvação da alma. A gente está pregando apenas para a alma das pessoas, e isso não está certo. Ele vai dizer o seguinte, Deus já está em missão e a igreja, portanto, precisa se juntar a Deus na sua missão. Aí ele diz algo interessante, a gente precisa descobrir o que é que Deus está fazendo. Se é que Deus está em missão, então o que é que Deus está fazendo? Qual é a missão? Qual é a obra realizada por Deus na sua missão? A gente precisa descobrir isso. Porque se a gente descobrir isso, aí é a nossa oportunidade de nos juntarmos a Deus na sua missão. Essa era a proposta do David Bosch. No entanto, essa proposta, ela acabou trazendo um reducionismo, né? uma redução no aspecto da evangelização e no aspecto da natureza da igreja. A igreja parou de pensar qual de fato é a sua natureza, para que ela exista de fato. A igreja, ela também parou de se importar com o aspecto da evangelização. Ora, se a missão não é da igreja, se a missão é de Deus, e se Deus está ativamente em missão no mundo, então, deixa com Ele. Deus faz. E a igreja? A igreja, ela começa a se envolver com outras coisas. A igreja começa a se preocupar com outras coisas. Vamos ver o que tem para a gente fazer. Agora, salvação, isso deixa com Deus. Percebe que a proposta do David Bosch, ela não é tão boa assim? Aí vem um outro cara, irmãos, que é o segundo que eu quero compartilhar com vocês, que é esse aí, o Lesslie Newbigin. E ele vai ser muito importante nessa construção do conceito de igreja missional. Porque ele vai dizer assim, não, o Karl Barth lá tem razão. Deus está em missão, a missão é prioritariamente de Deus. Mas, aí é o contraponto que ele faz com o Bosch. Mas, nós não podemos desprezar o aspecto da evangelização e nem tampouco o aspecto da natureza da igreja, ou seja, para que a igreja existe, para que ela foi chamada. O Newbigin, ele é um missionário, assim como o Bosch, ele passa 25 anos na Índia e ele percebe no seu trabalho na Índia a necessidade de contextualizar a mensagem. Ele percebe que o evangelho precisa ser contextualizado para chegar até o coração das pessoas. Então, durante 25 anos, irmãos, 25 anos, ok? Durante 25 anos, o Newbigin, ele faz isso. Então, ele começa a contextualizar o evangelho. Ele começa a usar, por exemplo, a arte. Ele começa a usar a cultura para poder alcançar os indianos. E ele descobre que dessa forma, incorporando ou se incorporando na cultura dos indianos, ele conseguiria ter mais facilidade para comunicar ou para compartilhar o evangelho. 25 anos. Aí ele volta. Quando ele volta para a Europa, ele encontra essa igreja do Bosch. Essa igreja que está preocupada com outras coisas. Essa igreja que deixou de pensar na evangelização das pessoas. E essa igreja agora, ela está fazendo, por exemplo, obra social. Ela está preocupada com o mundo. Se a salvação é algo de Deus, o que ela pode fazer para o mundo? Então ela está preocupada com o mundo.
E para surpresa do Newbigin, ele encontra uma Europa, 25 anos depois, secularizada. Não é mais a mesma Europa que enviava missionários. Agora é um lugar secularizado. É um lugar onde as pessoas elas estão fazendo tudo, menos buscando a Deus. E ele percebe que as igrejas estão virando as tavernas, que o pastor falou aqui. E ele percebe que o evangelho está perdendo cada vez mais espaço. É aí que ele diz, não, a obra da igreja ela é muito mais do que apenas assistencial. A redenção é muito diferente de luta social. Não há nenhuma luta social que a igreja possa se engajar. Não há nenhuma instituição, uma organização que a igreja possa se engajar, que equipare a natureza para a qual a igreja foi chamada. Então ele vai dizer um negócio interessante. A redenção é a ação de Deus em Cristo. E esta ação, ela pede uma decisão. Através de Cristo, Deus agiu na humanidade. E essa humanidade agora precisa dar uma resposta para Deus. E de preferência que essa ação de Deus não seja rejeitada. É o que ele propõe. Então, o cara que vai dar início a essa proposta, irmãos, de igreja missional, que não é muito velha, né? Eu estou falando aqui de 70, 80, tá? De anos 70, anos 80. O cara que vai ser assim, significativo nessa proposta para a gente é o Newbigin. É ele que vai trazer para a gente esse novo conceito, né? Trabalhado pelos cristãos. A igreja missional, de maneira muito, muito simples, muito resumida, é isso. Igreja missional é a ideia de que os membros devem ser missionários na sua própria cultura. Há uma quebra na ideia de que para a gente evangelizar, a gente precisa atravessar o mundo. Há uma quebra na proposta do século 19 e 20, de que para a gente fazer missão, a gente precisa ir para o outro lado. Não, ele agora vai dizer não. A igreja, ela pode ser uma igreja missionária, como? Através dos seus membros. Onde? Na sua própria cultura. A gente pode ir lá para o outro lado do mundo, mas a gente também pode atravessar a rua. A gente não precisa abandonar o nosso CEP para a gente poder ser um missionário. Nesse sentido, todo crente, todo cristão é um missionário. Na cultura onde Deus o plantou, onde Deus o colocou. A gente estava acostumado a ter uma igreja que pregava um evangelho de maneira implícita. O evangelho pregado de maneira implícita é aquele evangelho que está nas entrelinhas. É aquele evangelho que se as pessoas olharem muito para a gente, quem sabe elas vão conseguir perceber. Está implícito. Agora, com essa redescoberta, a gente passa a entender que não, que uma igreja missional é uma igreja que prega o evangelho explicitamente. Ela fala e ela mostra o evangelho. E quem olha para essa igreja consegue ver o evangelho. Consegue ouvir o evangelho, porque tá explícito, está na cara das pessoas, está na cara da igreja. O evangelho que ela está vivendo, que está sendo pregado. O Newbigin vai dizer que a igreja acabou perdendo a sua essência. E está falando de igreja local. As igrejas locais acabaram perdendo a sua essência. Elas deixaram de ser igreja. Elas se tornaram algo parecido com um clube religioso. Como assim? É um lugar onde a gente se reúne. É um lugar onde a gente canta. É um lugar onde a gente contribui. É um lugar onde a gente estuda. Mas é um lugar onde a gente vive para nós mesmos.
É um lugar onde essa igreja vive, é um lugar onde as pessoas, os membros desse lugar, vivem para si mesmos. E ele diz, a igreja parece que se transformou nesse lugar, onde as pessoas vivem apenas para si. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que a igreja só é igreja quando o é para os de fora. E até aqui, irmãos, a gente não deveria estar pensando que há nada de novo nisso. Porque a proposta de Deus é exatamente essa para a gente. Igreja só é igreja quando o é para os de fora. Qualquer coisa diferente disso, qualquer isolacionismo diferente disso não faz sentido. É incoerente a gente chamar a igreja de igreja, se de fato ela não vive uma vida orientada para os de fora. Mas é exatamente essa percepção do Newbegin. Então aí começa, irmãos, um movimento de resgate. Presta atenção nisso aqui. De resgate da natureza missional da igreja. Alguém pode dizer assim, mas até pouco tempo a gente chamava a igreja de missionária, né? Agora vem esse negócio, agora é missional, não é mais missionária. Parece mais uma moda, né? Parece mais uma moda, parece mais uma tendência. Está todo mundo usando, vamos usar também. Na verdade, a proposta de igreja missional, ela não traz em si nada que a Bíblia já não diga para a gente. Por isso eu digo que a proposta é a proposta de um resgate. Tem um pastor chamado Jonas Madureira, que ele vai dizer assim que a igreja, não é que a igreja precisa inovar para ser diferente. Ela precisa voltar ao que era. Aí ele fala assim, a igreja mudou tanto, mas mudou tanto nos últimos anos, que ela perdeu a sua eclesiologia, ela esqueceu para que foi chamada, ela perdeu a sua natureza, esqueceu a sua natureza. Aí ele diz assim, na verdade a igreja precisa voltar. Ela não precisa continuar inovando, na verdade ela precisa voltar àquilo que de fato ela era. Por isso, irmãos, essa é exatamente a proposta da igreja missional. É a ideia de um resgate da natureza da igreja, ou da natureza missional da igreja. Base bíblica, vamos lá. Gênesis de 1 a 11. Você vai encontrar Deus falando da criação. Gênesis de 1 a 11 você vê criação, você vê queda, você vê redenção. O pastor falou um pouquinho sobre isso aqui, agora há pouco. Criação, queda e redenção. Gênesis de 1 a 11 está escancarado para a gente. Deus está falando da natureza, do universo, das coisas criadas, da sua principal criação. Deus fala da queda e Deus fala da redenção. É esse o enredo de Gênesis 1 a Gênesis 11. Aí vem Gênesis 12. E Gênesis 12 está escrito assim. E o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão é a origem de uma nova fase, de uma nova humanidade que Deus quer criar, meus irmãos. Se de Gênesis de 1 a 11 a gente vê criação, queda e redenção, em Gênesis 12, Deus mostra para nós como é que Ele vai fazer essa redenção. Gênesis 12 é o como de Deus, é o método de Deus. O método de Deus é usar um homem chamado Abraão. Abraão vai ser uma espécie de protótipo daquilo que Deus considera como o ser humano ideal. Abraão é uma espécie de protótipo do ser humano que vive o reino de Deus. Olha para a vida de Abraão. Tudo em Abraão é dirigido por Deus. A vida de Abraão é dirigida por Deus. A família de Abraão é dirigida por Deus.
o futuro de Abraão dirigido por Deus, a descendência de Abraão dirigida por Deus. Abraão é um exemplo de submissão. Abraão é um exemplo de confiança. Abraão é um exemplo de entrega. Gênesis 18. É um exemplo de entrega para a gente. Parece que Deus reúne em Abraão toda a sua expectativa que o primeiro casal frustrou. Está agora reunida em Abraão. Ele é agora um amigo de Deus. É o cara que se relaciona com Deus. É alguém que tem contato com Deus. É alguém que vai viver o plano original para a humanidade através da sua própria vida. Abraão, a gente pode dizer que em Abraão, ou no chamado de Abraão, está o DNA daquilo que Deus espera para a sua igreja e para o seu povo. Tem dois verbos muito fortes aqui. Sai e vai. Deus diz para Abraão, sai. Deus diz para Abraão, vai. Esses dois verbos vão marcar a história do povo de Deus, que começa aqui, com Abraão. Sai e vai. E Deus continua. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e você será uma bênção. Eu nunca tinha olhado para esse texto dessa forma. Quando a gente lê esse texto, a gente diz assim, Abraão vai ser uma bênção, ou tu serás uma bênção. Não sei vocês, mas eu costumava perceber esse texto assim de maneira muito filosófica, sabe? Muito espiritual. E a gente gosta de espiritualizar isso, né? Ó, você é uma bênção. Ó, você vai ser uma bênção. Mas nisso aqui parece que há algo de muito prático, irmãos. Há algo encarnacional nisso aqui. Abraão é chamado para encarnar essa ideia de ser bênção. Pensa nisso. Pensa na bênção como algo concreto. Na bênção como algo real. Na bênção como algo de carne e osso. Deus está chamando Abraão para ser isso. Abraão vai ser uma bênção encarnada. Essa ideia, ó, você vai ser uma bênção. Aonde Abraão for, a bênção estará, porque ele é a bênção encarnada. Para mim isso aqui é impressionante. E Deus continua, abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. O pastor Ricardo Agreste, que estava aqui, ele diz que essa promessa de Deus para Abraão, ela se cumpre na vida de José. E tu serás uma bênção, se cumpre na vida de José. Porque ele diz assim que José é a bênção em pessoa. Porque tudo que ele faz, aonde ele está, as pessoas que estão em volta dele são abençoadas. As pessoas que cercam José, elas são abençoadas. Não importa onde ele esteja. Se é no meio da família, se é dentro do poço, se é na prisão, se é no palácio do chefe de estado, se é dentro do lugar do faraó. Aonde ele está, as pessoas que estão em volta de José são abençoadas. Mas aqui há algo de interessante que Deus fala para Abraão. A bênção de Abraão, ou a bênção de Deus para Abraão, não era algo para ele se orgulhar. A bênção de Abraão não era para bater no peito e dizer assim, Deus me escolheu, eu sou abençoado. Vocês não são, mas eu sou abençoado. A bênção de Abraão, ela tem esse caráter. Abraão é abençoado para abençoar. Guarda na sua mente isso. Abençoado para abençoar. É esse o chamado de Abraão.
E é justamente esse o equívoco da teologia da prosperidade. E o grande problema da teologia da prosperidade não é apenas buscar as bênçãos de Deus, mas é buscar as bênçãos de Deus imaginando que essas bênçãos elas são usadas exclusivamente para nós. Que Deus nos abençoa para que de alguma forma a gente tenha algum grau de diferença entre aqueles que não são abençoados. Abençoado para abençoar. É essa a proposta bíblica, é essa a proposta de Deus para Abraão e para o seu povo. Tem um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, além de Gênesis 12. São os dois textos muito enfáticos do Antigo Testamento, irmãos, que revelam muito da natureza e do papel da igreja no Antigo Testamento. É o texto de Êxodo 19. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas palavras falarás aos israelitas. Aqui está uma síntese do chamado do povo de Deus no Antigo Testamento. Esse povo precisava entender de maneira muito clara que esse povo era um povo de propriedade exclusiva dentre os povos. Deus está dizendo, toda a terra é minha, todos os povos são meus, mas eu resolvi escolher um povo para mim. É o meu tesouro pessoal, é o meu tesouro particular. Israel precisava se olhar dessa forma, sim, mas Deus também diz, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. É daqui que Pedro vai tirar aquilo que ele diz lá em 1 de Pedro 2,9. Vocês, porém, são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. E qual que era a função do sacerdote? Se não fazer a mediação, irmãos, entre Deus e as pessoas. Deus está dizendo para Israel, vocês são assim. Isso é o que vocês são. Vocês são para mim um reino de sacerdotes. Através de vocês, eu chego até o povo. Através de vocês, o povo chega até mim. Vocês estão no meio. Vocês intermediam essa relação entre eu e os demais povos. Era isso que Israel era. E em terceiro lugar, uma nação santa. Através da vida vivida de maneira correta, moralmente, em todos os demais aspectos, através da vida piedosa de Israel, as pessoas olhariam e elas seriam atraídas a Deus. É a proposta bíblica para a gente. O Chris White vai dizer que a missão de Deus envolve o povo de Deus vivendo a maneira de Deus diante das nações. Israel não é constituído através de Abraão como um povo para viver do jeito que acha, para fazer o que quer. Israel não é constituído diante de Deus como povo para viver a sua própria maneira. Mas Israel é chamado para viver conforme uma natureza pensada pelo próprio Deus, irmãos. Que é essa proposta de uma natureza missional, um povo missionário, que através da sua vida, das suas ações, daquilo que faz, adora Deus e, por outro lado, atrai outras pessoas para que essas pessoas possam também, de igual forma, adorar Deus. Nesse sentido, o caminho de Israel é um caminho em duas direções. É um caminho em direção a Deus, eles são chamados para Deus, eles existem para Deus, mas também é um caminho para o mundo. É um povo que não existe para si mesmo, mas é um povo que
que existe para o mundo. O povo escolhido de Deus não existe para si mesmo, antes existe para a glória de Deus e sua missão, e em favor de outros a quem a missão de Deus é dirigida. Eles realmente são escolhidos por Deus para desempenhar um papel prescrito na missão divina de restaurar a criação e glorificar a Ele. O povo de Israel era chamado para ser aquilo que Deus o chamou para ser. Missão tem muito mais a ver do que... missão não está diretamente relacionada a ir. E nem tampouco missão está relacionada a fazer. Às vezes a gente fica quebrando a cabeça, né? E pensando qual vai ser a próxima estratégia. A gente já tentou de tudo. A gente já fez de tudo. Como tornar o culto mais atrativo? Como fazer um culto mais missional? Como fazer um culto que agrade mais os jovens, que agrade mais as pessoas que vão à igreja? E a gente fica buscando formas de fazer, preso no nosso pragmatismo, achando que a gente vai inventar algo mirabolante que vai ser a salvação para todos os problemas. Eu espero que vocês tenham ouvido o que o pastor disse aqui, que não são os métodos. Não são os métodos, irmãos. Está cheio de livros aí mostrando para a gente 10 formas, 5 formas, 10 marcas, 20 marcas. Missão é mais do que método. Missão é mais do que pragmatismo ou ativismo. Missão tem a ver com ser. Missão está relacionado a ser. Israel não é chamado apenas para ir. Israel não é chamado apenas para fazer. Israel é chamado para ser. Na linguagem de Isaías, eles só podem ser luz para as nações se eles forem. Eles precisam ser. Ser aquilo que Deus os chamou para ser. Eles precisam viver aquilo que Deus os chamou para viver. Ter arraigados dentro deles a natureza para a qual Deus os criou. Era essa a forma de Israel alcançar as pessoas. Quando é que a gente vai entender isso? Que não é fazer, fazer e fazer, mas é ser. E as pessoas estão muito mais interessadas naquilo que a gente é, do que de fato nas nossas muitas atividades. Israel é chamado para ser. Israel é chamado para estar em exposição diante das pessoas. Os outros povos olhariam e eles veriam Israel. E essa era a grande missão de Israel. Ser um povo em exposição. Ser um povo que está na vitrine. Quem quiser olhar, pode olhar. Olha para a gente aqui, nós somos o povo de Deus. E as pessoas olhavam. E as pessoas deveriam glorificar a Deus quando olhassem para Israel. Porque esse era o chamado de Deus para Israel. Eles precisavam equilibrar muito bem isso. Equilibrar a ideia de que eles eram privilegiados, porque Deus os havia escolhido e chamados. Mas equilibrar a proposta de privilégio com responsabilidade. Eles tinham uma responsabilidade diante de Deus. Eles precisavam equilibrar a proposta de que eles eram salvos por Deus. Eles foram resgatados por Deus. Mas eles também eram chamados para servir a Deus. Equilibrar a proposta de receber a bênção, mas ao mesmo tempo mediar a bênção. A ideia de um povo a fim de quê? Como diz Pedro lá. Um povo que é abençoado, é raça eleita, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus. É gente chamada das trevas para a maravilhosa luz de Deus, mas para quê? Para quê? Qual a razão de Deus abençoar esse povo, de Deus chamar esse povo?
senão para que esse povo seja um povo a fim de quê? Um povo que é abençoado, a fim de que os outros povos possam olhar para esse povo e serem, portanto, abençoados também através desse povo. Israel não entendeu isso. E é aqui que Israel falha. É aqui que está a disfunção teológica de Israel, irmãos, de compreender o chamado missional que Deus tinha para eles. Eles ficaram só com a parte boa, né? Eles ficaram só com aquilo que a gente gosta de ficar. Eles ficaram apenas com aquela ideia, nós somos povo de Deus, nós somos privilegiados, nós somos salvos, nós recebemos as bênçãos de Deus. Essa parte eles gostaram, como a gente gosta dessa parte. Mas a parte da missão, do serviço, da responsabilidade, Israel falha exatamente aqui. E esquece que é chamado para ser um povo a fim de quê? E acha que é um povo escolhido por Deus para bater no peito e dizer, que bom que a gente é salvo. Que bom que Deus nos escolheu. E esquece de perguntar o e daí, né? Por que foi que Deus, Ele nos escolheu? Isso fica muito bem evidenciado aqui em Jonas. Jonas é exatamente a concretização desse exclusivismo nacional do povo de Israel. Jonas se nega ao chamado de Deus para sair e ir. E você conhece a história, Deus o manda para um lugar, ele vai para um lugar completamente diferente. Jonas se nega ao seu chamado missional. Alguém pode dizer, quem sabe Jonas tinha bons motivos para isso. Só para voltar aqui, eu li recentemente a história do crime do bote. O povo assírio era conhecido por ser um povo muito cruel e muito violento. Uma das suas atrocidades consistia em capturar, né, os prisioneiros e aí amarrar esses prisioneiros numa espécie de barco-bote. Eles eram amarrados com as mãos e os pés estendidos e eles tinham o seu corpo todo talhado, a sua língua arrancada. Aí os sacerdotes assírios, eles ficavam olhando para ver qual seria a reação dessas pessoas durante esse estado de morte. Quando a gente escuta uma história como essa, quem sabe a gente diga assim, então eu até entendo um pouco mais Jonas. Porque ele é chamado para pregar para esse povo. Para esse povo cruel. Para esse povo violento. Então ele diz, não vou. Porque se relacionar com algumas pessoas, às vezes, desse tipo, é muito desconfortável para a gente. Pregar para pessoas desse tipo, trazer pessoas para a igreja violentas, traficantes, isso é muito desconfortável para a gente. A gente gosta de pregar, a gente gosta de falar, a gente gosta de estar com quem é próximo de nós, com quem tem afinidades, com quem a gente tem semelhanças, com quem os nossos gostos são parecidos. Mas pregar, meus irmãos, ou se relacionar com pessoas, às vezes pode ser desconfortável para a gente. Gente que pensa diferente de nós. Gente que se veste diferente de nós. Gente que come a comida que a gente não come. Gente que pensa de uma forma que a gente não pensa. Se relacionar com essas pessoas, trazer essas pessoas para perto de nós, isso é algo muito desconfortável. Deus está tentando mostrar assim para Jonas. Jonas, o Deus dos hebreus não é só o Deus dos hebreus. O Deus dos hebreus também é o Deus de todo o mundo. O Deus dos hebreus, o Deus de Israel também é o Deus de todas as nações.
Isso é um desafio para Jonas entender. E a gente precisa também entender esse desafio. O desafio e o significado do chamado de Deus para Abraão, sair e ir. O desafio de sair. O desafio de ir. O desafio de sair daquele contexto cômodo para a gente. O desafio de sair daquele formato cômodo para nós. O desafio de abrir mão de alguns pressupostos que a gente carrega. O desafio, a gente precisa pensar nisso. Qual é o desafio e o significado de sair e de ir, irmãos? E isso significa abrir mão de muita coisa que está arraigada em nós. Mas que pelo chamado, a gente está disposto a sair e ir. A gente não pode ser como Jonas. A gente não pode fazer como Jonas. A gente não pode escolher para quem a gente vai falar do Evangelho. A gente não pode escolher quem é que vai fazer parte da nossa igreja. A gente não pode escolher quais são as pessoas que a gente entende que são boas o suficiente para fazer parte da nossa comunidade. Não, a gente não pode fazer como Jonas. A missão não é seletiva. É ao contrário. A missão ela é abrangente, ela alcança todos os povos da terra, até os ninivitas, até os assírios. Jonas precisava entender isso. Já estou no Novo Testamento. No Novo Testamento surge uma comunidade missional. Na verdade, é uma comunidade que dá continuidade àquilo que Israel já vinha fazendo, ou deveria ter feito. Mas, ao mesmo tempo, é uma comunidade com propostas novas, porque quem inaugura essa nova proposta, ou essa nova comunidade, é o próprio Cristo. Em Lucas 1, versículo 15, está a expressão, o reino chegou mais perto. E a gente precisa entender isso mais perto. Não no sentido de cronológico, de tempo. Tipo assim, o reino de Deus estava longe, agora ele está a 1 mês de nós. O reino de Deus estava longe, agora ele está a 6 meses de nós. Não, não é isso. Entenda esse texto, não no sentido cronológico, mas entenda esse texto no sentido de distância. Jesus está dizendo, o reino de Deus chegou mais perto. Isso quer dizer, o reino de Deus agora está ao alcance das mãos de vocês. Agora é possível tocar o reino de Deus. Agora é possível pegar o reino de Deus. Agora, sobretudo, é possível viver o reino de Deus, irmãos. E quando esse reino chega, com toda a sua proposta, ele vai funcionar mais ou menos como uma maquete. Já viu uma maquete? A ideia da maquete não é representar algo que de fato não existe ainda de maneira plena. Não é essa a ideia. É assim que Deus apresenta o reino de Deus no Novo Testamento. A comunidade missional do Novo Testamento, ela é chamada por Deus para agora viver, no mínimo, um vislumbre, um reflexo, aqui e agora, daquilo que será a vida no reino futuro, lá então. Deus está agindo na história e Deus vai reorganizar toda a bagunça gerada ou criada pelo pecado. E ele começa isso lá em Gênesis 12, através do seu povo. E agora ele tem uma comunidade missional. E essa comunidade missional, ela é chamada agora para mostrar, olha, é assim que vai ser. Ela não é plenamente perfeita ainda.
Ela não é exatamente aquilo que ela será, mas ela já consegue demonstrar, ela já consegue viver aquilo que é a proposta de Deus para a humanidade. Uma comunidade, portanto, a ser vista. Quando João Batista é preso, ele manda perguntar para Jesus, ele está em dúvida, ele manda perguntar para Jesus. Vão lá e perguntem para Jesus se Jesus é de fato o Messias, ou se nós temos que esperar outro. Aí os discípulos vão perguntar para Jesus. Aí Jesus diz assim para os discípulos, olha, digam o seguinte para João Batista. Digam para João Batista que os cegos estão vendo. Digam para João Batista que os coxos andam, que os paralíticos andam. Digam para João Batista que aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Digam para João Batista que os demônios estão sendo expulsos. E eles vão lá e dizem isso para João Batista. E João Batista entende. De fato, ele é o Messias. De fato, o reino de Deus chegou. Contem para João aquilo que vocês estão ouvindo e aquilo que vocês estão vendo. A igreja como comunidade missional é uma igreja para ser ouvida e é uma igreja para ser vista. As pessoas precisam olhar para essa igreja e ver essa igreja. Ver essa igreja e ver a demonstração dos valores do reino de Deus nessa igreja. É esse o nosso chamado. Uma comunidade do reino é também uma comunidade de contraste. Se você ler Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, do versículo 1 até o versículo 12, Jesus vai apresentar para as pessoas que o estão ouvindo no Sermão da Montanha, ele vai apresentar um conceito de vida, irmãos, uma proposta de vida exatamente oposta a tudo aquilo que se podia viver até então. É como se Jesus tirasse uma foto dessa igreja ou dessa comunidade e dissesse, olha, é assim que eu penso. Eu penso que essa comunidade é uma comunidade de pessoas que confiam exclusivamente em Deus. Eu penso que essa comunidade é uma comunidade de pessoas que são capazes de chorarem arrependidos pelos seus pecados. Eu penso que essa comunidade é uma comunidade de pessoas capazes de se submeter absolutamente a Deus. Uma comunidade de pessoas que buscam intensamente a Deus. Uma comunidade de pessoas que são misericordiosas. E felizes são eles quando forem misericordiosos. Uma comunidade de pessoas que têm o próprio coração limpo, porque eles verão a Deus, se forem assim. Uma comunidade de pessoas que constroem pontes e não muros. São pacificadores e não tumultuadores. É essa a comunidade que eu estou criando. Uma comunidade capaz, inclusive, de sofrer inúmeras perseguições, de pagar o preço de se entender e de viver como uma comunidade diferente de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que há. Jesus propõe essa comunidade de contraste e diz, olha, é assim que essa comunidade, ela vive. Qual que é a essência a essência da vida exemplar dessa comunidade? A comunidade do Novo Testamento, irmãos, é uma comunidade que vive a ideia de uma impossibilidade sociológica. Homens e mulheres juntos, judeus, samaritanos, gregos e bárbaros, de forma que não há mais nem homem nem mulher, de forma que não há mais rico ou pobre, de forma que não há mais judeu, grego ou qualquer outra nacionalidade, mas todos são um em Cristo. Uma comunidade que vive diferente de tudo aquilo que as pessoas pensam
que poderia ser vivido? Uma comunidade de evangelho, uma comunidade que expressa o evangelho de amor e de caridade, em contraste com a indiferença reinante na época. Uma comunidade que vive uma vida moral exemplar. Uma comunidade que expressa alegria, que expressa confiança, que expressa esperança. Uma comunidade que expressa unidade. E todos tinham tudo em comum. E eram radicalmente generosos. Vendiam as suas propriedades. A Bíblia não diz para a gente fazer isso hoje. E ela nem diz que eles eram obrigados a fazer isso naquela época. Mas que essa marca é uma marca radical do quanto essa comunidade era uma comunidade oposta aos valores humanos, aos valores da época, irmãos. Uma comunidade de amor perdoador. Amor perdoador para perdoar não só os amigos, mas inclusive os inimigos. Às vezes a gente não consegue perdoar os de dentro da igreja. Às vezes a gente não consegue perdoar os que convivem com a gente, os que estão com a gente. Quanto mais perdoar os de fora. Essa comunidade é uma comunidade contrastante. É uma comunidade que, enquanto todos estão confessando César é o Senhor, ela confessa Jesus Cristo é o Senhor. É eclésia. Todos tinham a sua eclésia. Todos tinham o seu ajuntamento. Todos tinham a sua comunidade. Mas havia uma comunidade diferente. A eclésia romana não era capaz de traduzir aquilo que Deus queria. A eclésia judaica não era capaz de fazer isso. Então ele diz, eu vou fazer a minha. Ele faz a dele. Ele faz a eclésia dele. Com os valores dele, com os princípios, com os pressupostos dele. E ele diz, agora essa é a minha comunidade. E a minha comunidade não vai viver como ela quer. Ou pelo menos não deveria. A minha comunidade, ela vai viver com esses valores que estou propondo. E assim a igreja vivia. A gente olha para Atos e a gente começa a pensar, por que essa igreja do início de Atos, por que essa igreja, ela se desenvolve tanto? Por que ela cresce tanto e tão rapidamente? A gente tem algumas respostas. Primeiro, a vida dessa comunidade era uma vida atraente. Essa comunidade vivia de modo diferente dos seus vizinhos. Com uma generosidade radical, com uma alegria, com uma justiça radical, com uma compaixão radical. E isso chamava a atenção das pessoas. Isso era atraente. Isso era atracional. As pessoas queriam saber o porquê disso. E os textos bíblicos dizem que a igreja ela ia ficando benquista diante das pessoas. Ia caindo na graça das pessoas. E as pessoas iam se achegando. Qual era o método? Qual era o método? Não havia método. A ideia era viver aquilo que Deus chamou para viver. E isso era atraente. Essa comunidade de Atos é uma comunidade onde o evangelismo era feito de maneira espontânea pelos membros comuns da igreja. As palavras desses membros apontavam para Jesus. Eles falavam de Jesus. E mais do que falar de Jesus, eles viviam o evangelho que eles ouviram, entenderam. No Novo Testamento, os apóstolos pregam. Mas não é só os apóstolos que pregam. Você vai encontrar os apóstolos pregando. Mas você vai encontrar toda a igreja proclamando o nome de Jesus Cristo. O evangelho, ele era proclamado de maneira espontânea pelas pessoas comuns da igreja.
Aí a igreja crescia. Uma outra ideia é que essa igreja, ela se estabelecia e ela logo plantava novas igrejas. E daí acontecia o seu crescimento. O Michael Gorin, autor do livro Igreja Missional na Bíblia, ao qual a gente se baseia para trazer esse conteúdo, ele conta uma história de um bispo indiano que percorria a Índia plantando igrejas. E essa história diz que depois de plantar uma igreja, ele reunia esse pequeno grupo que tinha acabado de surgir, ele reunia esse grupo na praça, diante de muçulmanos, diante de hindus. Então ele pedia que as pessoas colocassem as mãos na cabeça. Faz assim, pode fazer. Ele pedia que as pessoas colocassem as mãos na cabeça e ele dizia assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho de Cristo. Imagina a cena, todo mundo na praça, hindus, muçulmanos, aí pode tirar a mão. Aí ele levantava as mãos e dizia assim: olha, agora vocês são a missão de Deus neste lugar. Vocês. E ele partia para pregar outra igreja. Era assim. Quando é que a gente vai entender que o evangelho precisa ser pregado por todos nós? Não apenas por uma classe especial que a gente nomeia na igreja de pastor, ou de missionário, ou de líder de evangelismo, ou de diretor do departamento de evangelismo, mas que o evangelho precisa ser pregado por todos nós. Você é a missão de Deus, onde Deus plantou você. É você a missão de Deus lá. O crescimento explosivo da igreja inicial ele acontecia assim, sobretudo por meio de missionários informais, cristãos comuns, gente que nunca esteve no banco de faculdade, gente que nunca cursou teologia. Eram essas pessoas que trouxeram um boom para a igreja de Deus e fizeram o evangelho explodir. Vou caminhar para terminar com Atos 1:8. Qual que é o propósito do Espírito Santo ser derramado em Atos 1:8? A própria Bíblia responde que o propósito é que as pessoas que recebem o Espírito Santo possam ser minhas testemunhas, diz o Senhor Jesus. Serem testemunhas de Jesus. Esse é o nosso desafio. Uma igreja missional é uma igreja que vive como testemunha de Jesus. Onde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ser testemunha em Jerusalém era fácil. Ou mais fácil. Porque ser testemunha em Jerusalém era testemunhar para gente que é gente como a gente. Gente que tem praticamente os mesmos gostos, as mesmas preferências. Gente que usa a mesma roupa. Gente que tem o mesmo penteado de cabelo. Gente que usa os mesmos perfumes que a gente, tem o mesmo cheiro que a gente. Gente que não come carne de porco. Então, testemunhar em Jerusalém não era o grande desafio. O desafio era atravessar a fronteira para um lugar chamado Samaria. Gente que a gente não gosta. Gente que a gente não vai com a cara. Gente que a gente não topa muito bem. Gente que a gente tem algumas diferenças. Gente que não tem os mesmos gostos que os nossos. Gente com jeito diferente, gente com perfil diferente. Pregar para esse povo, esse é o desafio. Era isso que era pregar em Samaria. E mais difícil que isso, era o desafio de ser testemunha nos confins da terra. Pense num lugar como Éfeso. Pense num lugar como Éfeso. Pense num lugar onde lá existe o templo da deusa da fertilidade, Artemis. 6.000 prostitutas cultuais. E você precisa ser testemunha de Jesus lá. Pense nos confins da terra, num lugar como Corinto,
onde lá na montanha, ao lado da cidade, havia o templo de Afrodite. As sacerdotisas, elas desciam toda tarde, elas desciam e elas iam se prostituir com os homens da cidade. Nesse mesmo lugar, no meio da cidade, no templo de Apolo, o deus da fertilidade, o deus da beleza e da masculinidade. E a igreja, e Jesus diz, vocês vão ser minhas testemunhas lá em Corinto. Vocês vão ser minhas testemunhas lá em Atenas. A sede da intelectualidade, a sede da inteligência, a sede do saber. Vocês vão ser minhas testemunhas lá na faculdade, lá no Areópago. Vocês vão ser minhas testemunhas lá. Vocês vão ser minhas testemunhas em Roma. E é em Roma que termina o livro de Atos. E em Roma há uma inversão absoluta e completa de valores. Os homens trocaram aquilo que é natural e as mulheres assim também o fizeram. E há um grande baile de máscara, onde qualquer um pode ser qualquer coisa. Uma cidade extremamente paganizada. E Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas lá em Roma. Ah, isso é difícil, irmãos. Ser testemunha lá em Jerusalém parece que é mais fácil. Mas o nosso desafio é viver uma fé além da fé de Jerusalém. O nosso desafio é resgatar a natureza missional da igreja. Isso pode significar, acredite nisso, isso pode significar abrir mão do nosso conforto. Isso pode significar abrir mão dos nossos pressupostos. Isso pode significar, de repente, abrir o diálogo para conversar com gente que tem pressupostos absolutamente diferentes dos nossos. Ser uma igreja missional pode significar o desafio de nos desapegarmos de uma cultura ou de tradições internas que já não fazem mais o mínimo sentido para pessoas do século 21, meus irmãos. Ser uma igreja missional pode significar abrir mão daquilo que a gente tanto gosta. Por que eu vou abrir mão disso se por tantos anos isso fez tão bem para mim? Eu vou abrir mão disso, porque eu entendo que eu fui chamado para ser um povo a fim de quê? Um povo abençoado para abençoar outros. Não um povo para se fechar em si mesmo e viver para si mesmo. E encerro. Antes do cristão ser transformado, antes do não cristão ser transformado, quem sabe a igreja precisa ser transformada, repensada, aprender de novo, e reaprender, e renascer. Ser uma igreja missional significa ser uma igreja para os de fora. Lembra? Uma igreja só é igreja quando é para os de fora? Uma igreja missional significa ser uma igreja para os de fora, com o objetivo de sermos bênção em cada área onde Deus nos colocar. A gente vai ser bênção para as pessoas. Você já pensou como é que termina o livro de Atos dos Apóstolos? Quem lê o livro de Atos dos Apóstolos entende que o livro de Atos dos Apóstolos parece que faltou alguma coisa ali. Porque parece que não há o final esperado. Há tanta expectativa para que o Evangelho chegue até os confins da terra, mas o Evangelho para em Roma. Alguns vão dizer que uma parte do livro de Atos foi perdida. Outros vão dizer que Lucas tinha a intenção de escrever um terceiro livro, além do Evangelho de Atos, que ele escreveria um terceiro livro. Mas há uma explicação melhor. E a explicação melhor é que Lucas usa um recurso, uma estratégia literária da sua época. E a estratégia literária que Lucas usa é a estratégia de mostrar para a gente que a história não termina ali, mas que a história continua. A história não termina com os cristãos nessa comunidade do reino, essa comunidade de contraste criada por Deus no Novo Testamento. A história continua. Como ela continua? Ela continua comigo.
Como ela continua? Ela continua com você. A história continua com cada um de nós. A história de uma igreja que se engaja para mostrar Deus às nações e às pessoas e ser luz para as pessoas, essa história continua. É nosso desafio de continuar a missão de Israel e ser luz para as nações. É meu e é seu o desafio de continuar a missão de Jesus e mostrar o reino para as pessoas, tornar o reino de Deus conhecido para as pessoas. É nosso o desafio de continuar a missão da igreja e ser uma testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, ou até os confins da terra, aonde Deus nos levar, que a gente possa ser uma igreja missional, pela graça do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, irmãos.